Olá, galera. Tudo bem com todos? Tudo bem do lado de cá? Com um grande prazer e enorme satisfação de poder estar conversando com vocês novamente. E eu recebi nos últimos dias uma indagação na forma de comentário de pessoas que me falam: Martin, por que a gente sente tanto medo? Eu ouvi de uma pessoa a seguinte assertiva: eu tenho tanto medo que eu nunca sei se eu estou tomando a decisão correta. Porque eu penso assim, me disse a pessoa, se eu tivesse sem medo, eu não decidiria melhor? E eu estou 100% concordando com essa afirmativa, porque, número um, eu conheço o medo, porque estudo isso há muitos anos. Número dois, eu tenho falado sobre o tal do medo aqui, e percebo que é um assunto que vocês me dizem ser importante na vida de todos nós. Vamos supor que a gente senta na mesa para conversar com a namorada, a noiva, o marido, seja quem for, no café da manhã. E vamos imaginar que a gente senta na mesa para conversar, você sentou na mesa para conversar e sente um receio, sente uma dificuldade em compreender como a outra pessoa está se sentindo naquele instante. Nesse caso, você efetivamente está com medo. Isto vai afetar o desenrolar da sua conversa. Vamos supor que você esteja na empresa, você é o líder da equipe, você tem que passar o desafio, você tem que passar a meta para eles. Digamos que você esteja com um receio de falar sobre isso, porque você, bem no fundo, não acredita que a sua meta é realizável. Como é que você vai passar para a equipe um estímulo para buscar essa meta se no fundo você não acredita nela? As palavras vão até poder ser enunciadas, mas elas vão estar contaminadas com um medo emocional que a outra pessoa percebe. Uma das descobertas que eu acho mais importante desses últimos anos é a noção de que nós temos uma dor psíquica. E as áreas do cérebro que cuidam dessa dor psíquica que você tem, que eu tenho, todos nós temos, é a mesma onde está localizada a dor física. Então, durante o nosso dia, as áreas do cérebro que processam dor estão continuamente sendo ativadas para, se alguma coisa acontecer que não está bem nos conformes, essa área precisa sinalizar a presença da dor psíquica. E na presença desse desconforto, a gente às vezes nem consegue se dar conta, mas na presença desse desconforto, da dor psíquica, será que eu estou sendo entendido? Será que eu estou conseguindo entender? Será que eu vou conseguir passar a meta? Será que eu vou conseguir convencer meu chefe de que vale a pena apostar nessa ideia? A presença do desconforto e do medo do sucesso modifica, de fato, modifica as chances da gente conseguir alguma coisa. Nada melhor do que a gente estar 100% convencido daquilo que quer falar. Mas acontece que tem situações no nosso dia a dia que não tivemos nem tempo para nos preparar para estarmos convencidos. Então, a situação rola e nós não temos controle. Nós não temos autocontrole. O auto entra aqui porque nós precisamos entender que nós estamos numa situação difícil, onde as minhas emoções poderão momentaneamente sair fora daquilo que eu imaginei que elas se comportariam. Mas como eu tenho autocontrole, eu percebo isso acontecer e posso modificar. Aqui eu acho que é a coisa mais saliente disso tudo. Eu posso modificar
a minha credibilidade. Né? Eu estou tentando dar credibilidade a uma missão, a uma ideia, na conversa, com o relacionamento, sei lá. E aí alguma coisa acontece de modo que eu perca, por um instante eu perca o fio da meada e o fio da credibilidade. Já pensou? Na presença, se eu tiver autocontrole, eu detecto isso, eu modifico isso, e apesar de eu reconhecer que existiu alguma coisa aqui fora que pudesse me tirar do prumo, eu reconheci isso, autocontrolei isso e pude dar vazão à minha ideia, ao meu palpite, à minha sugestão, ao meu projeto, como se nada tivesse acontecido. Isso é a gema do autocontrole, uma qualidade preciosíssima, porque vai nos facilitar a navegação ao longo da vida. E por falar em navegação, eu pessoalmente penso, e também ouvi isso de muitos dos meus amigos e das pessoas que conversam comigo por aqui, que os tempos estão difíceis. Os tempos estão difíceis. Muitos de nós fomos subitamente deslocados para trabalhar em casa. Nós fomos apresentados ao tal do home office meio que da noite para o dia. Isso é um problema real que está tendo um impacto impressionante sobre muitos de nós. Nós também fomos obrigados a nos afastar, a nos separar presencialmente de muitas das pessoas que nós gostamos, que nós amamos, que nós queremos bem. Às vezes não é nem uma coisa com tanta força amorosa assim, é um amigo, é um conhecido, mas é importante que eu escutasse presencialmente a opinião desse meu amigo, desse meu colega, desse colaborador. E nós não estamos podendo fazer isso porque estamos distanciados. Esse é um segundo problema real acontecendo hoje nas nossas vidas. Esses dois tipos de problemas geram medo, geram uma angústia psíquica, porque ativam dentro de nós zonas cerebrais preparadíssimas para nos desencadear a sensação do medo. Pensa bem no seguinte aspecto. Quando você nasceu e eu nasci, o nosso DNA deu instruções para as zonas do cérebro que sentem medo e deu instruções para as zonas do cérebro que tomam decisões. Essas duas zonas de funcionamento da nossa mente, elas estão codificadas lá no DNA. Ok. Você sabia que a parte do DNA que vai para desenvolver a sensação de medo na gente entra com 90% da força? E a área do DNA que vai para que a gente desenvolva tomadas de decisões inteligentes entra com 10%, e olhe lá, que eu estou sendo até generoso nessa questão. Ou seja, nós desenvolvemos o nosso cérebro desde que nascemos, passando pela infância, passando pela adolescência, com 90% de pressão sobre o medo, os circuitos que processam o medo. E quando eu falo medo, eu estou incluindo receio, desconfiança, antipatia, não estou me sentindo bem, alguma coisa apertada em mim, não consigo detectar o que é. Esse conjunto de coisas todas. As redes do sistema nervoso que opera essas sensações são 90% mais eficazes do que quando você senta e vai pensar em tomar uma decisão. Você terá que fazer muito mais esforço para a tomada de uma decisão
do que essa decisão ser afugentada pelo medo. Para o cérebro é muito mais fácil afugentar uma decisão pelo medo. Ele não facilita a vida para você. Infelizmente, não facilita a vida para nós para tomarmos decisões assim, ó, no prime da gente, no melhor da gente, quando a gente está mais otimista com tudo. Já pensou nós tomarmos as decisões do dia a dia das nossas vidas num estado de otimismo? Não, não acontece isso. Porque acordar de manhã e viver a vida é ir de encontro com preocupações, com problemas. Nós temos problemas para resolver todos os dias. Se esses problemas se agigantam e é barbada para que eles se tornem uma dor psíquica, é muito fácil. Nós viveremos sob uma espécie de pressão que incapacita nossas escolhas. O medo atrapalha até o estado de ouvir uma música, de decodificar uma música, de entender o que o intérprete está nos cantando. O medo nos deixa cercados, cerceados, limitados. E se esse medo progride, se nós deixarmos com que isso assuma um certo volume, nós estamos na beira da depressão. Ou da depressão misturada com ansiedade. Alguns preferem dizer na beira da ansiedade misturada com depressão. No fundo dá no mesmo. Nós, tanto faz se estamos deprimidos ou ansiosos, nós não estamos operando com a nossa melhor máquina para tomar decisões, para fazer escolhas, para deixar nascer ideias, para sermos criativos no trabalho, na vida e com as pessoas que nos cercam. O poder da decisão, o poder da escolha, o poder de uma ideia legal nos foi dado a nós, mas o sistema teve o cuidado de não dar força demais para isso. Então, nós vivemos sob uma espécie de medo. E agora, o nosso medo está maior. Em algumas pessoas está maior. E eu ouvi o seguinte questionamento. Martin, eu estou mais em casa, ok? Eu aceito o fato, eu me resignei, eu estou no home office e tudo bem, converso com meus amigos, minhas amigas diariamente pelas redes sociais. Mas eu estou sentindo, com essa mudança, eu estou sentindo que uma parte das minhas ideias, das minhas vontades, dos meus projetos, vai ter que ir para a rede. Eu não vou ter mais aquela velha conversa com o meu colega no local de trabalho, eu não vou ter mais aquela sessão de brainstorming com a minha equipe, porque nós estamos todos longe. Mas eu vou precisar, para a minha sobrevivência no meu trabalho, eu vou precisar de ter ideias, projetos, eu vou ter que entregar funções e eu não sei, eu estou com medo de que não vá conseguir fazer isto. E claro que eu entendo isso, porque também sinto esse mesmo medo. É um medo real na minha vida. A minha vida, começo de 2020, virou de cabeça para baixo. E eu passei um ano com muito receio de como é que eu vou fazer as coisas que eu fazia antes. Surpreendentemente, eu encontrei uma boa luz no fim do túnel, porque ao mesmo tempo eu vinha me preparando com o assunto, com o tema do mindfulness como um antídoto para combater o medo, eu vinha me preparando com essa pérola, que eu entendo assim, dessa técnica, antes de compreender, antes de saber que viria uma crise, como veio.
quando a crise chegou, eu tinha, vou dizer assim, armas nas mãos para entrar nessa luta que está se desenrolando e que vai se desenrolar. Ok? No que eu posso ajudar? Estou aqui pensando. Eu posso ajudar a mim mesmo, porque já vinha nesse processo, e eu posso ajudar você, transferindo a informação que me fez chegar até aqui. Não é um assunto fácil, não é um jeito fácil, não é uma coisa fácil de se fazer, mas funciona. Não é verdade que perder peso é difícil? É, né? Mas no fundo, bem lá no fundo, para perder peso basta parar de comer. É, mas não é bem assim. Tem todo um jeito de fazer a coisa. Ok, eu poderia dizer para você o seguinte: muito bem, você sente medo, eu sinto também. Como é que faz para não sentir? Bom, basta parar de sentir medo. Mas não é bem assim. Para parar ou diminuir a presença do medo agindo na tua vida, você precisa usar de ferramentas. E a melhor delas chama-se mindfulness, e um mindfulness aqui e agora, um mindfulness imediato, um mindfulness prático, um mindfulness de vida digital, onde eu decido que eu quero ser uma pessoa com mindfulness já. Existe como fazer isso. E esse é o tema da minha vida. Então, eu quero concluir essa conversa de hoje dizendo o seguinte, pode parecer um pouco estranho, eu sei, eu mesmo sei que pode parecer estranho, mas hoje eu sou uma pessoa que digo assim e sei que estou falando a verdade. Eu digo assim, graças a Deus que existem problemas, graças a Deus que existe crise, graças a Deus que existe luta, porque só assim eu vou poder enfrentá-los, problemas, crise, lutas, com o melhor de mim. Com o melhor de mim. Eu, pessoalmente, historicamente, abriguei muitos medos. Muitos medos. Lembro anos atrás, quando eu tropeçava nas consoantes, que é um jeito elegante de dizer que eu era gago. Eu era gago porque eu tinha medo de falar pausadamente as ideias que eu queria falar. É duro sentir medo de expor. É duro ter medo no momento de tentar colocar a ideia da gente da maneira mais clara possível para que possa interessar para alguém. Mas é um medo que é possível de vencer. E existem outros medos. E graças a um tema chamado mindfulness, foi possível que eu desse a volta por cima de muitos dos incômodos psíquicos que me faziam ter uma vida menos 100% do que ela poderia ser. Então, eu quero dizer o seguinte, voltar lá no começo, aquelas pessoas que me perguntaram, Martin, eu tenho esse medo, eu sinto medo. Tem como resolver? Tem. Tem. E eu vou bater nessa tecla tantas vezes quanto for necessário. Tem. E se vocês estiverem dispostos a adquirir um conhecimento, treinar esse conhecimento, fazer um esforço, vencer uma limitação, fazer um esforço, vocês, qualquer um de nós, qualquer um de vocês será uma pessoa que vai dominar a sensação inata de medo em todos nós. No momento em que vocês dominarem, chama-se ter autocontrole. E a vida passa a ter outro colorido, outro sabor, outra escuta. Alguma coisa melhor do que isso? Não conheço. Valeu a pena vir aqui falar com vocês? Valeu a pena, espero para vocês, assim como para mim, foi uma oportunidade única para eu colocar ideias que há dias eu vinha pensando. Tudo de bom, vivam pleno.
Até a próxima vez.